Oi, pessoal. Estamos entrando no nosso quinto mês da nossa jornada. Nesse mês, na trilha do empreendedor, a gente vai explorar o topo do funil, a tal da água limpa, aquela matéria-prima que representa grande parte do nosso crescimento. Se a gente fosse simplificar o processo de criar uma empresa a um processo fabril, a única coisa que não pode faltar numa fábrica é matéria-prima. E a matéria-prima de toda empresa que cresce muito rápido, com muita eficiência, é a matéria-prima adequada para a fabricação daquele produto que a gente quer ter como resultado desse processo. Então, o convite desse mês na trilha do empreendedor, a trilha dos founders, é justamente isso. Como é que a gente pode refinar, como é que a gente pode buscar essa fonte exclusiva nossa, com propriedade, para ir buscar os leads que a gente precisa para crescer. A gente vai explorar um pouquinho dos 3 grandes modais de geração de demanda, o modal proprietário, o modal merecido e o modal pago, e a busca é como que a gente pode sair da mídia paga, como que a gente pode desenvolver tanto um modal proprietário ou um modal merecido para que a gente possa crescer com propriedade. Já na trilha do investidor, o que não pode faltar para o investidor? Dinheiro. E a gente vai explorar como que fundos, anjos, têm que captar dinheiro também, assim como os empreendedores. E aí, na trilha dos investidores esse mês, a gente vai trazer um pouquinho dessa dinâmica. O que é buscar investidores para a gente poder investir esse dinheiro? Quais são os tipos de investidores mais comuns? Que processo que a gente pode criar para poder ter uma maneira previsível de gerar investidores e que tipo de calendário a gente tem que ter, porque o processo de captar um fundo de investimento é bastante complicado, é demorado, né? Tem toda uma ritualística, como que alguém que está começando essa jornada, ou como que alguém que está tentando entender como é que funciona o dia a dia de um investidor pode entender essa dinâmica de gerar demanda, nutrir relacionamento e trazer investidores para um fundo que vai ser investido ao longo aí de pelo menos 10 anos. Já na trilha do pensador, a gente vai dar sequência a essa jornada de pensar os principais elementos, né, que compõem o nosso dia a dia. Lembrando, a gente está usando essa estrutura da Cabala, e dentro dessa estrutura, toda a ideia começa com uma expansão, com uma alegria, né, da gente estar criando alguma coisa nova. Essa ideia encontra a realidade do mundo, e aí a gente passa por um processo de retração, onde entra volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Depois a gente tem que achar o equilíbrio entre essas duas forças de expandir e retrair, para que as coisas entrem num eixo. Esse processo de expandir, retrair e equilibrar gera desgaste, e aí a gente precisa de um quarto elemento, que é o elemento da manutenção, da cura, que é ter certeza, né, que tudo aquilo que a gente está vivendo, está sentindo nesse processo, entre num processo de restabelecimento, porque a gente vai se desgastando fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente com todo esse processo. E agora, nesse mês, no quinto mês, a gente vai falar um pouco do refinamento, que é como que depois que a gente expande, retrai, equilibra e mantém, a gente refina tudo isso para poder fazer todas essas atividades cada vez melhor. E dentro dessa estrutura, na leitura, a gente vai trazer de novo, né, mais uma leitura do Newton Bonder. Ele propõe a ideia do ritmo como um elemento que gera esse refinamento, como que a gente estrutura nossos dias, nossas semanas, nosso mês, nossas pausas, para que a gente vá refinando esse processo de expandir, retrair, equilibrar ao longo do tempo. E, por fim, na trilha do observador, a gente vai fazer uma breve releitura de um livro chamado Same as Ever, Como que as Coisas Nunca Mudam. Eu diria que é um pequeno recorte de uma leitura antiga, como Eclesiastes, né, que dizia que não há nada de novo debaixo do sol, para que a gente reflita o que de verdade há de novo nos diferentes ciclos que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, pegando aqui um pouquinho do contexto atual, né, de mudanças dada pela plataforma da inteligência artificial.
será que realmente as coisas estão mudando? Além das coisas que estão mudando, o que de verdade é comum a todos os outros ciclos? E dentro dessa provocação, a gente espera poder equilibrar essas dinâmicas de novidade e coisas que, né, seguem uma ritualística eterna. Espero que vocês curtam essas 4 leituras, que elas sejam úteis para que a gente siga construindo e investindo em empresas 10x. Até mais.